Olá, pessoal, tudo bem? Quem fala é o professor André. Espero que vocês estejam bem, que estejam felizes e estudando bastante, né? Pessoal, eu peço para vocês fazerem um favor, aí, um grande favor, de colocar um curtir no canal e se inscrever também, que dá uma força aí para a gente no YouTube, tá bom? Pessoal, o que eu vou falar hoje para vocês é sobre alguns ângulos no qual nós já sabemos o seno, o cosseno e a tangente. Que lembra que na aula passada eu falei para vocês assim, professor, mas qual é o seno de 20 graus? Ah, eu tenho que olhar numa tabela, ou fazer na calculadora. E o ângulo de 24? E o ângulo de 30? Né? O ângulo de 30 já está tabelado. De 45 também, né? E de 60 também. Então, o que nós vamos ver hoje é aqueles ângulos no qual nós já conhecemos o seno de antemão. E por que aqueles valores que estão na tabela são aqueles valores, por exemplo? De onde que eles surgiram, né? De onde que eles saíram. Então vamos lá, pessoal. Vamos dar uma olhadinha lá no nosso slide de novo, para a gente continuar a nossa saga aí rumo ao saber. Pessoal, isso aqui é uma tabela muito antiga que coloca três ângulos: o ângulo de 30 graus, o de 45 e o de 60. E já dá para nós os valores de seno, cosseno e tangente, tá? Seno, cosseno e tangente. Eles dão esses valores para nós. Mas de onde esses valores saíram, professor? Isso aí independe do tamanho do cateto? Independe do tamanho do cateto, pessoal. Por quê? Porque nós vamos ver agora. Por que isso independe do tamanho do cateto? Não importa o tamanho do cateto. O que importa é que o triângulo seja um triângulo retângulo. Guardar esses valores precisam ser guardados por vocês, pessoal. Tem que ser guardado por vocês de qualquer maneira, tá? Você tem que gravar essa tabelinha aí de seno, cosseno e tangente. Então vamos lá, pessoal. No caso do 45 graus, o que a gente sabe, pessoal? Se você pega um quadrado, o quadrado ele tem os lados sempre iguais, que nós vamos chamar de L, tá? E todo quadrado ele tem um ângulo reto, né? E o quadrado ele tem uma característica interessante. Quando você traça uma diagonal, pessoal, ligando um vértice a outro, o ângulo que se forma aqui é um ângulo de 45 graus. Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, para a gente calcular seno, cosseno e tangente, nós precisamos ter a hipotenusa do triângulo. A gente não tem essa hipotenusa, tá? A gente sabe que é um quadrado, quer dizer, que é um triângulo que nasceu de um quadrado, no qual você traçou uma diagonal. Então vamos lá, pessoal. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. Você traçar uma seta, onde bate a seta? Nesse lado. Esse lado é a hipotenusa. O que o Teorema de Pitágoras diz para nós? Que a hipotenusa ao quadrado é igual aos catetos, a soma dos catetos, cada cateto elevado ao quadrado. Então, a hipotenusa ao quadrado será igual a esse cateto elevado ao quadrado, que é L quadrado, né? Porque seria L vezes L, que é L quadrado, mais esse outro cateto elevado ao quadrado, que é L quadrado. Portanto, a hipotenusa ao quadrado, pessoal, seria igual a 2L quadrado. Nossa, professor, e agora como a gente faz? A gente pega o H e tira a raiz quadrada de 2L quadrado. Bem, isso aqui vai dar o quê, pessoal? A hipotenusa será igual, então, a L, né? Porque a gente pode cortar, a gente pode separar esse radical, né? Raiz de 2 vezes raiz de L quadrado. O L quadrado, a raiz corta com um quadrado aqui. A hipotenusa será igual a L vezes a raiz quadrada de 2. Então, a gente já tem a hipotenusa, pessoal. E agora ficou muito fácil. Quanto que é o seno de 45 graus? É o cateto oposto,
que é o cateto oposto? Você traçar uma seta aqui, onde que ela vai bater? Na parte desse lado aqui. Então, é o cateto oposto, né? Seno de 45 será o cateto oposto, que é L, sobre a hipotenusa, que é L raiz quadrada de 2. Pessoal, o seno de 45 graus será igual a quanto, então? Né? Será igual, você pode cortar esse L com esse L aqui, porque eles são iguais. 1 sobre a raiz quadrada de 2. Vocês sabem que a gente não pode deixar raiz no denominador. Aí a gente multiplica isso aqui por raiz de 2 vezes a raiz de 2. Então, o seno de 45 graus será igual a quanto? Corta aqui, que isso aqui é igual a isso aqui. Isso aqui, na verdade, seria a raiz, desculpa, né? Vou corrigir aqui para vocês. Corrigir aqui, isso. Deixa eu fazer isso aqui direitinho. Um errinho aí. 1 sobre a raiz de 2. Isso aqui vai ser igual a raiz de 2 sobre 2. Então, esse é o seno de 45. Vamos conferir ver se deu certo? Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. E o cosseno, pessoal? Quanto é o cosseno de 45 graus? O cosseno será igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quanto que é o cateto adjacente? É o que não é o oposto. O cateto adjacente é esse aqui, ó. O oposto tá aqui. A hipotenusa está aqui. Esse é o cateto adjacente para nós, né? Seria L. Né? Seria o cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é L raiz de 2. Se você observar, pessoal, o cosseno, ele é igualzinho ao seno, ó. Seno de 45, L raiz de 2 sobre L raiz de 2. Aqui é a mesma coisa. Então, eu não precisa nem fazer essa contaiada toda para saber que o cosseno de 45 será igual a raiz quadrada de 2 sobre 2. Vê? Olha lá. Raiz de 2 sobre 2 é a mesma coisa. E quanto é a tangente de 45, pessoal? A tangente de 45 é igual ao cateto oposto, que é L, sobre cateto adjacente, que também é L, olha só. Isso é igual a 1. Vamos ver se é 1? Será que é 1? A gente já tinha visto antes, né? É 1 sim, pessoal. Aqui, ó. Então, vocês observam, pessoal, vocês estão entendendo de onde... Isso aqui vocês vão decorar, tem que guardar. Pra vocês entenderem de onde que isso sai. É muito importante você entender de onde que isso surgiu. Professor, então pode ser qualquer triângulo, qualquer ângulo de 45 graus. Ele, num triângulo retângulo, ele terá o seno, o cosseno e a tangente, essa daqui? Sim. Porque não importa quanto valha o lado L. Porque o quadrado ele tem lados iguais. Então, esse L pode ser 10 centímetros, pode ser 1 metro, pode ser 100 quilômetros, não importa. É L, e você percebe que o L, ele corta, ele desaparece. O que sobra no seno, no cosseno e na tangente são os números. Então, não importa o tamanho do lado desse quadrado que originou esse triângulo retângulo. Tudo bem, pessoal? Então, tá bom. Agora, e aqui, pessoal? E aqui, o que acontece, né? Aqui nós temos, na verdade, um triângulo... na verdade, a gente tem aqui isso. A gente tem um triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero, pessoal? Esse triângulo aqui, não está muito bem desenhado, mas é assim. Esse lado é igual a esse, que é igual a esse. Triângulos equiláteros, eles têm uma propriedade interessante, pessoal. Né? Eles têm lados iguais, e a gente sabe que todo ângulo interno a ele vale 60 graus. E vocês sabem que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 60 graus. Agora, aqui no caso, o que eu tracei aqui? Aqui, pessoal, isso aqui, o que seria isso aqui? Isso daqui seria, na verdade, uma bissetriz. O
que é uma bissetriz? Uma bissetriz, aqui no caso é um segmento de reta, né? Que ele divide o ângulo exatamente em duas partes iguais. Esse ângulo varia 60 inteiro. A metade dele é 30 graus. E a gente sabe que aqui, essa bissetriz, ela faz um ângulo reto. Ela forma um ângulo de 90 graus aqui. Então, isso aqui que está colorido é um triângulo retângulo. E a gente sabe que essa bissetriz, ela tem uma propriedade. Ela divide esse lado aqui, que vale L, exatamente no meio. Quanto vale a metade, pessoal, de L? Na verdade, quanto vale a metade de L? L sobre 2. L sobre 2. Então, a partir daqui que nós vamos definir o seno de 30, cosseno de 30, tangente de 30 e seno de 60, cosseno de 60 e tangente de 60 graus. Pessoal, a primeira coisa que tem que fazer aqui é o seguinte. Vocês observaram aqui que eu tenho que isso daqui é a hipotenusa. E que esse daqui é um dos catetos, né? Só que é um cateto. A gente não tem o valor do outro cateto. Então, quanto que vale esse cateto aqui? Esse cateto, que eu vou chamar, sei lá, vou chamar ele de X aqui, ele não tem um valor, a gente não sabe quanto ele vale. Como que a gente pode descobrir, professor? Usando o teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos, né? A soma de cada cateto, que cada cateto foi elevado ao quadrado individualmente e depois foi somado. Bem, quanto vale a hipotenusa aqui? A hipotenusa aqui é igual a L. Então, é L ao quadrado, né? Igual a A ao quadrado. Eu vou chamar, na verdade, ou melhor, acho que eu vou até trocar para não dar confusão. Em vez de chamar de X isso aqui, eu vou chamar de B. Vocês estão mais habituados com essa nomenclatura, né? Vou chamar ele de B aqui. E eu vou chamar esse cateto aqui de A. Tudo bem? Então, quanto que é A ao quadrado? É L sobre 2 elevado ao quadrado. Mais B ao quadrado. Quanto que é B ao quadrado? B, pessoal, é aquilo que eu estou querendo saber com vocês, né? O B aqui, para mim, é uma incógnita. Eu não sei quanto ele vale. Ele não tem valor. Depois nós vamos descobrir que todos eles têm o mesmo valor, porque aqui, pessoal, isso é outra coisa importante. Qualquer triângulo equilátero, qualquer triângulo equilátero, ele tem os três lados iguais. Esse lado vale L, esse lado vale L e esse lado vale L. Não importa se esse L é 1 centímetro, 1 metro, 1 milímetro, não, 100 quilômetros, não importa. L é um tamanho genérico, pode ser qualquer valor. Tá? Então, voltando aqui. O teorema de Pitágoras diz assim, que a hipotenusa ao quadrado, que é L, eu elevei ao quadrado, igual a A ao quadrado, A é um dos catetos, que é L sobre 2 elevado ao quadrado, mais B quadrado, que é o que eu estou querendo saber. Eu quero saber quanto vale B. Essa é a minha questão. Então, L quadrado será igual L sobre 2 vezes L sobre 2, que é L quadrado, é L quadrado sobre 4 mais B quadrado. Mais B quadrado. O mínimo múltiplo comum disso aqui é 4, né, pessoal? Então, aqui você vai ter 4L quadrados igual a L quadrado mais 4B quadrado. Vou colocar aqui. Eu estou fazendo essas contas um pouco rápido, pessoal, mas um dia eu posso até fazer uma aula como que elas são feitas, né? Isso é muito importante. Então, você vai ter aqui 3L quadrado, porque 4L quadrado menos L quadrado é 3L quadrados, é igual a 4B quadrado. Eu quero saber o B, não é? Então, B quadrado será igual a 3L quadrado sobre 4. Quanto que é B? Não vai ser mais ou menos porque não tem lado negativo, né, pessoal? É a raiz quadrada de 3L quadrado sobre 4. Isso daqui, pessoal, para resumir para vocês, é igual a L raiz quadrada de 3 sobre 2.
Então, o valor desse lado aqui, que é o lado B, é L raiz quadrada de 3 sobre 2. Tá? Tudo bem? Então, já sabe o lado B. Agora ficou fácil, pessoal. Tá vendo aqui, ó? Agora está tudo prontinho para a gente calcular o seno de 60, o cosseno e a tangente. Eu tenho todos os valores, né? Então, vamos lá. Quanto que é o seno de 60 graus? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Quanto que é o cosseno de 60 graus? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Desculpa, mas eu estou errando de novo aqui, olha só. É hipotenusa, professor, atenção. Hipotenusa, né? E quanto é a tangente de 60 graus? Agora sim, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Pessoal, então quanto que é o seno de 60 graus? Fácil, né? Vai ser o cateto oposto, que na verdade, se você pegar aqui e fazer uma linha, né, uma seta, vai bater aqui, ó. Cateto oposto é L, raiz quadrada de 3 sobre 2, dividido pela hipotenusa. Quanto vale a hipotenusa? A hipotenusa vale L. Isso daqui vai valer quanto, pessoal? Quanto vale o 160? Resumindo a nossa conta aqui, quando a gente fizer essa conta, a gente pode cortar esse L aqui, ó. Esse L pode ser cortado, né? Porque ele vai passar depois multiplicando, né? Sobre 1 sobre L. Então, o seno de 60 graus será a raiz quadrada de 3 sobre 2. Tá? Então, o seno de 60. Quanto é o cosseno de 60, pessoal? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quanto é o cateto adjacente, né? É o cateto que não é o oposto e nem é a hipotenusa. Quanto que ele vale, na verdade? Ele vale L sobre 2. Ó. Ele vale L sobre 2. Então, é L sobre 2 sobre a hipotenusa, que é L. Resumindo a história aqui, pessoal, você pode cortar esse L aqui. Então, vai ser meio. Então, o cosseno de 60 graus é igual a meio. E a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quanto é o cateto oposto? L, raiz quadrada de 3 sobre 2. Quanto é o cateto adjacente, né? O cateto adjacente é L sobre 2. Aqui eu posso cortar esse 2 e posso cortar o L também com L. Sobra quem? A tangente de 60 graus é igual a raiz quadrada de 3. Vamos ver se está certo? Então, seno raiz de 3 sobre 2, né? Cosseno meio. Então, seno raiz de 3 sobre 2, cosseno meio, tangente raiz de 3. Bateu? Bateu, ó. Direitinho. Seno raiz de 3 sobre 2, cosseno meio, tangente raiz de 3. Logicamente, pessoal, professor, por que fizeram essa tabela? Fizeram essa tabela, pessoal, porque fazer aquelas contas todas daria muito trabalho. Daria muito trabalho. Muito trabalho. Né? O que o pessoal resolveu fazer? O pessoal resolveu fazer o quê? Fazer uma tabela já tabelado para vocês guardarem. Né? Eu estou explicando para vocês de onde saiu. Então, a gente fez isso para o ângulo de 60 graus. E para o ângulo de 30? Né? Quando vai ser para o ângulo de 30? Vai ser a mesma coisa, pessoal. Vai ser muito parecido. O cálculo vai ser muito parecido. Né? Então, como que é esse cálculo aqui? Então, vamos lá. Quanto é o seno de 30, pessoal? De novo, não vou nem fazer a fórmula. É o cateto oposto. Que, se você fizer uma seta, onde que ela bate? No cateto oposto. Que é L sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é L. Cateto oposto sobre a hipotenusa. Aqui você pode cortar o L, fica meio. Então, o seno de 30 é meio. Quanto é o cosseno de 30 graus? Cateto adjacente, que não é hipotenusa, e nem o cateto oposto. A hipotenusa é L, que é o oposto do ângulo reto. O cateto oposto é o oposto da seta que sai do 30, que é esse aqui. Então, quanto que vale o cateto adjacente?
Cateto adjacente é tudo que não é hipotenusa e não é cateto oposto. Então, sobra quem? Sobra esse aqui. Esse é o cateto adjacente em relação ao ângulo de 30 graus, né, pessoal? Em relação ao ângulo de 60 é diferente. Então, L raiz de 3 sobre 2, sobre a hipotenusa que vale L. Aqui é a mesma coisa, pode cortar esse L com esse L, fica a raiz de 3 sobre 2. Então, o seno aqui é meio, o cosseno é raiz de 3 sobre 2, e a tangente de 30 graus seria o cateto oposto, que é o L sobre 2, sobre o cateto adjacente, que é L raiz de 3 sobre 2. Aqui, pessoal, pode cortar o 2, pode cortar o L. Nossa, professor, mas por que que pode, né? Pode fazer isso, pode fazer aquilo. Por que o senhor disse que pode fazer isso? Desculpa aqui, pessoal. Depois eu vou falar, um dia eu posso fazer até uma aula explicando como a gente soma fração, como a gente soma, multiplica a fração, né? Então você pode cortar. Aí fica, isso aqui fica igual ao quê? Fica igual a 1 sobre a raiz de 3. Aí você faz aqui um artifício, né? Porque você não pode deixar radical no denominador. Então você faz isso aqui, da raiz quadrada, a raiz quadrada de 3 sobre 3. Tá? Essa é a tangente de 30 graus. Vamos conferir ver se está certo? Então é meio raiz quadrada de 3 sobre 2, raiz quadrada de 3 sobre 3. Vamos lá? Meio, né? Meio raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 3. Exatamente como a gente queria mostrar. Certo, pessoal? É desses cálculos todos que saem, que nasceu essa tabela que vocês devem guardar. Pessoal, mas eu vou dar aqui uma dica para vocês. Você pode guardar só o seno e o cosseno. Se você guardar o seno e o cosseno, você fica bem. Tem várias. A gente pode dar alguns artifícios para vocês guardarem. Olha como é fácil guardar o seno e o cosseno. Ó. Você só guarda 30, 60, só o 30 e 60 e 45. Ó. Aqui é meio, aqui é meio. Aqui é a raiz de 3 sobre 2, aqui é a raiz de 3 sobre 2. E aqui é a raiz de 2 sobre 2, que é igual. Ó. Então, 45 é igual, raiz quadrada de 2 sobre 2. Se você guardar o seno e o cosseno de 30, pessoal, você praticamente faz essa tabela todinha. Porque é só você inverter que você tem os 60 graus aqui, ó. Porque o seno de 30 é meio. E o cosseno é raiz de 3 sobre 2. Já nos 60 graus, ao contrário. O seno é raiz de 3 sobre 2 e o cosseno é meio. É só você inverter. E 45 é igual. É raiz quadrada de 2 sobre 2. Certo? Professor, por que se eu quiser, eu não preciso guardar tangente? Sabe por quê, pessoal? Porque a tangente, eu não falei para vocês, mas a tangente de qualquer ângulo é você pegar o seno do ângulo e dividir pelo cosseno dele. Dá uma olhadinha. Se você fizer essa conta, se você fizer essa conta direitinho, você vai descobrir isso, ó. Quando você divide o seno pelo cosseno, você tem a tangente. Tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Foi só para mostrar para vocês que nada acontece por milagre e que vocês decorem esse quadro, mas que pelo menos vocês consigam entender de onde que ele saiu, tá bom? Então, forte abraço para vocês e estudem bastante. Qualquer coisa, estou aí. Mas não se esqueça, pessoal, curtida no canal e se inscreva também. E coloque o sininho lá quando tiver novos vídeos, tá bom? Forte abraço.